Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre a classe dos fundos imobiliários e eu vou te apresentar aí 3 boas opções de 3 bons fundos imobiliários para investidores iniciantes, certo? Nessa categoria de investimentos. Então, para você aí que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a classe dos fundos imobiliários e tem interesse em começar a investir e quer conhecer aí 3 boas opções para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu primeiro investimento, já fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e muito interessante para você. Então, dito isso, vamos lá para o nosso vídeo. E antes da gente partir aqui para o nosso conteúdo, para o tema central do nosso vídeo de hoje, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e já deixar um like nesse vídeo aqui. E fazendo tudo isso, você vai estar ajudando a gente a divulgar ainda mais esse nosso conteúdo, esse nosso canal, para mais pessoas aqui no YouTube, certo? Então, feito tudo isso, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, para você que não conhece, um fundo de investimento imobiliário nada mais é ali que uma comunhão, uma união de vários investidores, de gestores profissionais, de pessoas experientes no setor imobiliário, e eles reúnem um certo capital, reúnem ali um certo portfólio e aplicam esse capital no setor imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo grandes imóveis de diversos setores, de diversos segmentos da nossa economia. E aí, esses fundos imobiliários, eles são disponibilizados ali em cotas que são negociadas lá na nossa bolsa de valores, e aí para você ter acesso a essas cotas, para você conseguir negociar cotas de bons fundos imobiliários, você só precisa do acesso de uma corretora de investimentos, de uma corretora de valores, para você acessar a nossa bolsa de valores e conseguir comprar e vender cotas de grandes fundos imobiliários. Então, como a gente comentou lá na nossa explicação, existem fundos de diversos setores, de diversos segmentos. Então, na nossa bolsa você encontra fundos que investem em galpões logísticos, em shopping center, em escritórios comerciais, em bancos, em hospitais. Então, existem vários tipos de fundos imobiliários, vários tipos de setores e de segmentos diferentes para você aplicar o seu dinheiro. Então, investir em fundos imobiliários, se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio desses fundos de investimento é uma forma ali bem acessível e bem simples, como a gente comentou. Basta você ter acesso a uma corretora de investimentos ou uma corretora de valores e é uma forma também bem segura para você investir nesse setor, porque também, como a gente comentou, os fundos imobiliários, eles têm a gestão, eles são administrados por investidores, por pessoas profissionais e com experiência nesse mercado, nesse ramo imobiliário. E uma última característica aí, uma das principais em relação aos fundos imobiliários, é que eles são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses. Então, investir em fundos imobiliários, montar uma boa carteira com os fundos imobiliários é uma ótima forma de você montar, de você gerenciar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então esses aí são alguns dos principais pontos, algumas das principais características que você precisa ter em mente em relação aos fundos imobiliários. E agora que nós conversamos sobre tudo isso, e agora que você tem um certo conhecimento sobre essa classe de ativos, eu vou te apresentar aqui 3 boas opções de 3 bons fundos imobiliários que existem aí na nossa bolsa de valores para você estudar, para você fazer a sua análise e possivelmente fazer aí o seu primeiro investimento nesse setor, nessa classe de ativos. E a primeira opção, o primeiro bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje é exatamente o VISC11, certo? Um fundo imobiliário do setor de shopping center da nossa bolsa de valores. E conversando aqui sobre alguns dos principais pontos, alguns dos principais indicadores do VISC11, ele é um fundo aí que tem a sua cota hoje sendo negociada na casa de R$110, certo? Só lembrando aí que o valor, que o preço da cota do fundo, ele pode e vai oscilar um pouquinho todos os dias, certo? Afinal aí, eles são ativos de renda variável e hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está sendo negociado na casa de R$110 na nossa bolsa de valores. E conversando aqui sobre mais alguns pontos do VISC11, ele é um fundo aí que no último mês pagou 82 centavos em dividendos, em rendimentos por cota para o seu investidor, certo? Então, para cada cota que você tivesse do VISC11, você receberia 82 centavos de dividendo, de rendimento, e ele é um fundo que ele tem um dividend yield na casa de 0,76% ao mês. Então, ele é um fundo aí que paga bons dividendos, que paga bons proventos para os seus investidores. E de patrimônio líquido, o patrimônio líquido hoje do VISC11 está na casa aí de 2,3 bilhões de reais, certo? Então é um patrimônio bem sólido, bem robusto, o que mostra aí que o VISC11 ele é um fundo bem sólido na nossa bolsa de valores e uma excelente opção para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. E como a gente comentou, o VISC11 ele é um fundo de shopping center, ou seja, ele é um fundo que aplica os seus recursos, que investe o seu capital
no setor de shopping. E aí, conversando aí sobre o portfólio do VISC11, como você observa na tela aí, o portfólio hoje do VISC11, ele tem 15 ativos, ou seja, 15 imóveis distribuídos aí em 10 estados do nosso país. Então, como você observa, o patrimônio do VISC11 hoje, ele é um patrimônio bem robusto, bem forte, certo? Com vários imóveis distribuídos aí em bons estados do nosso país, em várias regiões do Brasil. Então, isso denota também que o VISC11, ele tem um patrimônio bem robusto, bem forte e bem diversificado na nossa economia e no nosso país. Então, aí, por esses números, por esses bons indicadores, por ser um fundo que paga bons dividendos, um fundo que tem um ótimo patrimônio e principalmente um fundo que tem um portfólio bem diversificado e bem amplo na nossa economia, o VISC11 é a primeira opção, é o primeiro bom fundo imobiliário que eu queria te apresentar no nosso vídeo de hoje. E a segunda opção de bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje é exatamente o HGLG11, certo? Um bom fundo imobiliário aí do setor de galpão logístico da nossa Bolsa de Valores. E conversando aqui sobre alguns números do HGLG11, ele é um fundo que tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$ 163 e no último mês ele pagou para o seu cotista, para o seu investidor, um valor de R$ 1,10 por cota em dividendo, em rendimento, certo? E ele é um fundo que tem hoje um dividend yield na casa de 0,68% ao mês. E conversando aqui sobre o patrimônio líquido do HGLG11, ele tem um patrimônio líquido hoje na casa de 3,6 bilhões de reais, certo? Então é um fundo que tem um patrimônio bem robusto, bem sólido, o que denota que ele é um ativo bem interessante aí da nossa Bolsa de Valores para você estudar e para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. E como a gente comentou, o HGLG11 ele é um fundo de galpões logísticos, certo? Ou seja, um fundo que aplica os seus recursos nesse segmento, nesse setor. E conversando sobre o portfólio do HGLG11, ele tem hoje 17 imóveis, 17 ativos dentro do seu portfólio, distribuídos em 5 bons estados do nosso país. Então, como você observou, o HGLG11 ele tem um portfólio bem robusto, bem sólido e bem diversificado, com uma boa quantidade de imóveis distribuídos em bons estados do nosso país. Então, por esses indicadores, por esses números, por ser um fundo bem robusto, bem sólido dentro da nossa Bolsa de Valores, dentro da nossa economia, o HGLG11 é a nossa segunda boa opção de bom fundo imobiliário do nosso vídeo de hoje. E a nossa terceira e última boa opção aqui é o KNRI11, certo? Um fundo imobiliário aí híbrido, porque ele investe tanto em escritórios comerciais como em galpões logísticos. Então ele é um fundo aí bem interessante e um dos mais conhecidos e populares da nossa Bolsa de Valores. Então, conversando aí sobre alguns números do KNRI11, ele é um fundo que tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$ 150 na nossa Bolsa de Valores, um fundo que pagou no último mês 95 centavos de dividendos de rendimentos por cota para o seu investidor, e ele é um fundo que tem um dividend yield na casa de 0,65% ao mês. Então é um fundo que paga bons dividendos, que paga bons rendimentos para o seu investidor. E conversando aí sobre o patrimônio líquido do KNRI, ele tem um patrimônio hoje na casa de 3,9 bilhões de reais, certo? Então isso denota que o KNRI ele é um fundo bem robusto, bem sólido, com um patrimônio bem forte na nossa Bolsa de Valores. Então, por conta desses indicadores, ele é um investimento, ele é um ativo aí bem interessante para você estudar, para você se aprofundar e possivelmente fazer o seu investimento. E como a gente comentou, o KNRI ele é um fundo que investe em escritórios comerciais e em galpões logísticos, certo? E conversando aí sobre o portfólio desse fundo, ele é um fundo que tem 20 imóveis, 20 ativos dentro do seu portfólio, distribuídos em 3 bons estados do nosso país. Então é um portfólio aí bem interessante de um bom fundo da nossa Bolsa de Valores. Então, por esses números, por esses indicadores, o KNRI é a nossa terceira boa opção de bom fundo imobiliário desse nosso vídeo de hoje. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí para te apresentar e para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa classe dos fundos imobiliários, certo? Para a gente conversar aqui sobre algumas opções, sobre algumas características dessa classe de investimentos e principalmente conversar aí sobre alguns bons ativos, sobre algumas boas opções de bons fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, certo? Então, para você que quer começar a investir, quer aplicar o seu dinheiro nessa classe de investimentos, já pega essas 3 opções que nós citamos aqui, analisa um pouco mais a fundo, estuda um pouco mais sobre esses fundos imobiliários e aí, se fizer sentido para você, você considera fazer o seu primeiro investimento nessa classe de ativos. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado e principalmente compreendido e entendido tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso vídeo de hoje, certo? E novamente, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já considere se inscrever aqui embaixo, certo? Para ajudar a gente a crescer ainda mais esse nosso projeto. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, já deixa um like aqui embaixo e deixa um comentário aqui falando se você já investe, se você pretende começar a investir em fundos imobiliários, certo? E no mais é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!